irmãos, em Jeremias, capítulo 18, eu decidi escolher esse texto tão conhecido da igreja, para nós não fugirmos à temática sobre avivamento espiritual, que esta igreja tem trabalhado durante 10 dias, numa jornada intensa. Teve horas aqui, irmãos, aqui no Seminário dos Senhores, que quase todos nós dormimos à tarde, até o pregador. Estava tão bom que a gente dormiu. Né? Brincadeira, irmãos. Aí o pastor Renier descobriu um café lá embaixo, aí salvou a gente. Foi bênção. Meus irmãos, nós vamos ler 2 textos seguidos, e o segundo nós vamos alterná-lo. O primeiro é Jeremias 18, 1 a 6. Depois o capítulo 19, versos 1, 10 e parte do 11. Quantos encontraram a Escritura? Estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Capítulo 19, versos 1, 10 e parte do 11. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Agora foi ruim dizer amém, né, irmão? Nessa segunda leitura, não é? Mas amém. Meus irmãos, nós sabemos mais acerca de Jeremias do que de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Temos informação que Jeremias era da linhagem sacerdotal. O seu pai chamava-se Ilquias. Próximo aos 20 anos, ainda bem jovem, Deus chamou Jeremias para o ministério de profeta. Essa informação é interessante, porque Jeremias está na linhagem sacerdotal. Ele é filho de sacerdote. E todo israelita sabia que quem era da linhagem sacerdotal, aos 25 anos, começaria o seu ministério. Então, Jeremias está certo de que um dia
ele vai exercer o seu ofício sacerdotal. No entanto, 5 anos antes dele começar o ministério sacerdotal, Deus aborta esse plano, esse projeto, porque naqueles dias Deus não estava precisando de sacerdote. Deus estaria precisando de profeta. Qual é a diferença, pastor? A função sacerdotal, eu diria, era cômoda, porque o sacerdote tinha a missão de levar o povo a Deus. Essa era a tarefa do sacerdote. Enquanto que a tarefa do profeta era levar Deus ao povo. Era trazer mensagem de juízo. Então o profeta não era benquisto. Quase sempre o profeta era odiado. E ainda hoje, quase sempre o profeta era desprezado. No 13º ano do reinado do piedoso rei Josias, Jeremias começa o seu ministério. Ele participa da reforma, do avivamento que Josias, da parte de Deus, trouxe ao povo. Mas não demorou muito, ele percebeu que o avivamento não era real. O avivamento era só de fachada. Não houve mudança no povo. Então Jeremias abre a sua boca e começa a convidar o povo ao arrependimento. E dizia: se não houver arrependimento em escala nacional, a condenação, a destruição será iminente. É por isso que 2 palavras se destacam em Jeremias: arrependimento e restauração. Jeremias é chamado de o profeta chorão, porque ele chorava muito. Ele é chamado também de profeta solitário, porque Deus o impediu de casar-se. Por que Deus não impediu Jeremias de casar? Porque Deus quis poupá-lo, poupar a sua família do cativeiro que estava chegando. Para os irmãos terem uma ideia sobre o ministério de Jeremias, certo escritor disse que nunca foi imposto sobre um homem mortal fardo mais esmagador. Em toda a história judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio. Jeremias foi rejeitado, por isso era chamado de solitário, porque não casou e porque foi desprezado. Paz, meus irmãos, ele foi rejeitado por seus vizinhos, por sua própria família, pelos sacerdotes e falsos profetas. Jeremias foi rejeitado por seus amigos, por todo o povo, pelo rei. Jeremias sofreu oposição, espancamento e aprisionamento. Jeremias foi proibido de ir ao templo. O rei Joaquim destruiu todas as profecias de Jeremias. Por 40 anos, 4 décadas, ele foi porta-voz de Deus para Judá. Mas quando ele pregava, profetizava, ninguém ouvia. Constantemente, com paixão, ele exortava o povo, mas o povo não reagia. Uma inércia, uma letargia espiritual tomou conta da nação de Judá. Ele pregava a ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do seu amor pelos compatriotas. Mas durante esses dias, nós falamos, repetimos várias vezes, que um ambiente propício para avivamento é crise.
Onde houver crise, o cenário, o solo é formidável para que a glória de Deus se manifeste. Bendito seja o nome do Senhor. Quais eram as crises? Enfermidade, insensatez, cegueira, traição, idolatria, infidelidade, teimosia, apostasia. Graçava os dias do profeta Jeremias. Certamente, Jeremias teve um momento de crise, porque imagine você falar com alguém e a pessoa não lhe ouve. E você fala e a pessoa não dá ouvido ao que você fala. E você prega e ensina e proclama e não há mudança. Até que um dia o Senhor, o Deus da restauração, o Deus que aviva a sua obra, apareceu de novo a Jeremias com uma proposta. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai à casa do oleiro. Quantos ainda querem avivamento espiritual? Pois a notícia boa para quem quer restauração e avivamento é que o avivamento sempre começa com Deus. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus que dá o pontapé inicial. Foi sempre assim. Tudo que Deus quer para nós, Ele começa. No Éden, era Ele que sempre vinha, pela viração do dia, conversar com Adão e Eva. Quando eles pecam e se escondem, é Deus que vem encontrá-lo. Parece brincadeira de esconde-esconde. Será se Deus não sabia que Adão e Eva estavam escondidos? Então ele chega no jardim e grita: Adão, Adão, onde você está? É Deus que dá o primeiro passo. Quando Caim matou Abel, é Deus que vem ao encontro de Caim e diz: Caim, onde está o teu irmão Abel? Quando Deus quis destruir o mundo com água, Deus veio e encontrou Noé, que achou graça diante de Deus. Quando Deus quis salvar ou criar a nação de Israel, Deus foi a politeísta Ur dos Caldeus e se engraçou de Abrão e fez dele uma grande nação. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus quis salvar a nação de Israel, que estava cativa no Egito, Deus foi ao deserto de Midian e apareceu a Moisés numa sarça que não se consumia e deu a ele a ordem para libertar o povo que estava cativo na terra do Egito. A notícia boa é que Deus quer avivar a sua obra, é que Deus quer restaurar o seu povo. E a notícia boa é porque Ele já chegou, Ele está presente. Ele quer restaurar o teu casamento, quer restaurar a tua família, quer restaurar a tua vida, porque Ele é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. A restauração começa com Ele. Número 2, a restauração começa com Deus, mas o homem precisa cooperar com Ele. Há coisas que Deus não faz. Nós temos dito, inclusive durante o seminário, que a maçaneta da porta está para o lado de dentro. Deus não chuta a porta como o ladrão faz. Ele não cerra o cadeado, Ele não abre o telhado e entra de qualquer maneira. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, a maçaneta está por dentro. Se alguém abrir a porta está aberta, meu irmão. A porta está aberta, minha irmã. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Quantos podem adorar a Deus? Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Porque Deus não obriga, porque Deus não força. Tome atitude, Jeremias.
e vá à casa do oleiro. E o verso 3 começa com o verbo descer. Ele diz: desci. Ele tomou atitude. Se não descer, não vai ter avivamento. Se não se humilhar, não vai ter avivamento espiritual. Irmãos, tem gente que tem o nariz empinado, o pescoço grosso, o peito estufado, a cerviz enrijecida, e quer que Deus opere a bênção, o avivamento na sua vida. O Espírito Santo está dizendo: desce do teu pedestal, desce, te humilha. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Essa noite o nosso endereço é a casa do oleiro. Essa noite vamos descer ladeira abaixo para irmos à casa do oleiro. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Desci. Desci. Deus está dizendo para alguém: enquanto você estiver dizendo: não, eu sou dono do meu nariz, eu mando, a vida é minha, eu faço o que eu quero, minha vida sou eu que dirijo, Deus estará dizendo: enquanto você não descer, a porta não vai se abrir. Enquanto você não descer, o milagre não vai acontecer. Enquanto você não descer, você não vai receber a bênção. Quantos querem avivamento de Deus para a vida de novo? Então olhe no seu irmão, na sua irmã e diga: desça, desça, desça depressa. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz que quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro estava tirando uma cestazinha, não era? O oleiro estava dormindo, não é? Não? O que o oleiro estava fazendo? Trabalhando. O oleiro estava trabalhando. E por que o oleiro estava trabalhando? Porque ele vai representar aqui Deus. Deus. O oleiro estava trabalhando. O verbo trabalhar aqui no gerúndio, numa ação continuada. Porque o oleiro não tira férias. O oleiro não tem recesso. O oleiro não tem aposentadoria. O oleiro não envelhece, o oleiro não caduca, o oleiro não é como o esportista que pendura a chuteira. O oleiro estava trabalhando. A notícia boa essa noite é que o oleiro continua trabalhando. Diz a Bíblia que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. O oleiro está trabalhando. Um dia Jesus curou um homem no sábado e as pessoas reclamaram para Jesus, e ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Paulo, escrevendo aos Filipenses 1,6, diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Salmo 121, versos 3, 4 diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme. Só quem acredita que o oleiro está trabalhando, levanta a sua mão e segura. Não baixe a sua mão, porque tem uma palavra de Deus para você. Só quem acredita que o oleiro está trabalhando. Qual é a notícia boa, pastor? É que o oleiro está trabalhando para te curar. O oleiro está trabalhando para te renovar. O oleiro está trabalhando para te restaurar. O oleiro está trabalhando para abrir porta. O oleiro está trabalhando para fechar porta. O oleiro está trabalhando para realizar o impossível. Enquanto o oleiro trabalha, os demônios recuam. Enquanto o oleiro trabalha, a glória de Deus se manifesta. Enquanto o oleiro trabalha, o oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto o oleiro está trabalhando, acontece algo espetacular que para o oleiro é normal. O oleiro está trabalhando, fazendo um vaso, e de repente o vaso se desmancha nas mãos do oleiro. Perceba que não é o oleiro que quebra o vaso. É o vaso que se quebra, se desmancha nas mãos do oleiro.
Isso fala, irmãos, de quebrantamento espiritual. Isso fala de quebrantamento. Os senhores ouvirem, a igreja precisa ouvir essa noite, que avivamento não é quebrantamento. Quebrantamento também não é avivamento. Estão em dois polos diferentes, mas um depende do outro. É impossível avivamento espiritual sem quebrantamento. O que é quebrantamento, pastor? É debilitar-se, fragmentar-se, extenuar-se diante de Deus, para que Ele lance mão no vaso desfeito e fazer dele um outro vaso segundo bem lhe parecer. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Qual é a diferença então, pastor, de avivamento para quebrantamento? Avivamento é festa, quebrantamento é tristeza, avivamento é alegria, quebrantamento é luto. No avivamento a gente fala pelos cotovelos, no quebrantamento não tem palavras, a gente geme diante de Deus e Deus hoje ouve o nosso gemido. No avivamento nós estamos no último degrau da escada, no quebrantamento a gente põe o rosto no pó, no avivamento a gente se veste de roupa de gala, de pano de linho, mas no quebrantamento a gente rasga o paletó, rasga a roupa de linho, veste-se de saco, joga a cinza na cabeça e diz: Senhor, aviva a tua obra, bendito seja o nome do Senhor. Quebrantamento. Quebrantamento é rasgar o coração, igreja. Agora perceba que o quebrantamento começa de dentro para fora. O quebrantamento não se exterioriza, ele começa de dentro. E todos vão saber, porque o quebrantamento que Deus aceita não é o aparente. Na cultura de Judá, na cultura de Israel, quando queria se saber se alguém estava humilhado, então aquela pessoa rasgava as suas roupas, vestia pano de saco, ia para a cinza, enchia as mãos de cinza, jogava sobre a cabeça, e alguém passava por lá e dizia: esse homem está humilhado, esse homem está alquebrado, está extenuado. Mas Deus quis muito mais. Ele diz através de Joel: eu não quero que vocês rasguem apenas os vestidos de vocês, eu quero que vocês rasguem o coração de vocês, porque há um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Bendito seja o nome do Senhor. Avivamento veio num clima de quebrantamento espiritual. O vaso se estragou nas mãos do oleiro. E enquanto o vaso se estraga, diz a Bíblia que o oleiro fez dele outro vaso. Perceba algo interessante. Ele não descartou o vaso, ele fez do mesmo vaso um vaso novo. Essa mensagem é para alguém em algum lugar que está dizendo: pastor, não tem mais jeito para mim. Porque tem muita gente na igreja que está vivendo do passado. Eu fui, eu era uma bênção, eu cantava, eu pregava, eu evangelizava, Deus me usou com dons espirituais. Hoje, pastor, não tem mais jeito para mim, nunca mais serei o mesmo. A Bíblia está dizendo que Deus pegou o vaso quebrado e fez dele um vaso novo. Joga a mão para o céu quem acredita em restauração. Esse pregador acredita. Eu acredito que Deus é capaz de pegar todos os caquinhos da minha e da sua vida e fazer de mim e de você um vaso novo para a glória e louvor do seu nome. Duas coisas são necessárias para que o vaso seja refeito. Primeiro, é preciso água. Toda olaria tem água. Toda cerâmica tem água. Não há olaria sem água. E água na Bíblia representa muitas coisas. Tem que interpretar a água à luz do contexto em que você lê.
A água representa muitas coisas. Nesse texto aqui, a água pode simbolizar a palavra. Não há avivamento sem a palavra, irmãos. Pode ter qualquer coisa que alguém queira alcunhar como avivamento, mas sem a palavra pode ser movimento, menos avivamento espiritual. Avivamento para valer de verdade tem respaldo na palavra de Deus. Efésios 5, 25 e 26 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. João 15, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Mas água na Bíblia também simboliza o Espírito Santo. É impossível avivamento espiritual sem a ação do Espírito Santo. Tito 3,5 diz que Ele, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e santificador do Espírito Santo. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e gritou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João interpreta a mensagem dizendo: isto dizia ele a respeito do Espírito Santo que havia de receber. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o segundo elemento para que haja restauração do vaso é fogo. Fogo. Todo vaso só sai da olaria depois que passa pelo fogo. Avivamento espiritual é fogo de Deus, queimando os vasos que se colocam à disposição dele para algo especial. Nós estamos orando, igreja, para que fogo de Deus desça sobre nós, aqueça o nosso coração e nos avive de novo. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Fogo! Fogo de Deus, nós estamos precisando. Nós estamos vivendo, irmãos, dias de apatia espiritual, dias de indiferença espiritual. Eu estou pregando aqui essa noite, nesse templo lotado, estou vendo crentes levantando mãos para os céus, crentes dando glória a Deus. Se ouve aqui nessa congregação ainda línguas estranhas, mas a gente que anda, viaja pregando, nós estamos encontrando alguns dos nossos arraiais, das nossas congregações, onde os crentes já não dão mais glória a Deus, onde já não se ouve mais aleluia, onde se ouve muita palma para Jesus, palma para Jesus. Nós não somos contra as palmas, mas na Assembleia de Deus a gente bate palma, mas enquanto bate palma, a boca se abre e diz glória. Bendito seja o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, bendito seja Deus. Quem é desse grupo do glória a Deus e do aleluia? Essa é a nossa dinâmica, glória a Deus. Fogo de Deus. Em alguns lugares, algumas irmãs que não estão aqui hoje, estão longe daqui, elas têm dificuldade de glorificar a Deus, de chorar, para não borrar a maquiagem. Para não borrar a maquiagem. Perder a sensibilidade. Eu sempre lembro que eu estava pregando, pastor René, num congresso só de empresários. Não vou dizer o nome do congresso que vocês já sabem. E lá é tipo aqui o nosso congresso, é congresso de um pregador só. Não é? E eu preguei no domingo pela manhã, eu tinha que pregar só para as mulheres. Só para as mulheres. Alugaram lá um auditório e lá vai eu pregar para as mulheres. Só empresárias. E nós ministramos a palavra para as mulheres, e Deus começou a fazer uma obra. E as irmãs começaram a chorar pelo poder da palavra. Só que houve um frisson
Irmã Cleonice, no meio das irmãs, porque elas estavam procurando lenço e não estavam achando. Como é que vai enxugar agora as lágrimas? Aí uma pegava um lençozinho de papel, olha aqui para mim, e fazia assim, ó. Eu digo, eita Jesus, o negócio começou a pegar. Está ficando bonito. Aí. E o Espírito operando. Só que você já sabe que lágrima não vem só. Lágrima sempre vem acompanhada de outra coisa. Não vamos dizer o nome não. Não é? Que sai por outros dois orifícios, não é? Aí depois, olha aqui, ó. Eu digo, Jesus, opera. Opera, Jesus. Eu pregando e orando no Espírito. Faz a obra, Jesus. E de repente, meus irmãos, a glória de Deus tomou conta daquele ambiente. E as irmãs cheias do Espírito Santo olhavam uma para a outra sorrindo, porque eu nunca tinha visto lágrima de toda a cor, lágrima vermelha, lágrima preta, lágrima azul, lágrima roxa. Era uma melequeira terrível, meu irmão. A glória de Deus se manifestando nesse lapisinho, meu irmão, esse batonzinho que vai atrapalhar a glória de Deus te envolver. Qualquer coisa, vai no banheiro depois do culto e retoca de novo, mas seja cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Fogo! Fogo! E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, diga para o povo que eu sou capaz de fazer com a nação de Judá do jeito que o oleiro está fazendo com esse vaso. Se houver quebrantamento, se houver rendição, se vocês estiverem dispostos, eu vou restaurar vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Só que eu preciso encerrar essa mensagem de uma maneira não muito agradável, não muito gostosa de se ouvir, porque quase sempre nós ministramos Jeremias 18, pastor Luiz. A gente gosta de Jeremias 18, mas não gosta de Jeremias 19. O que é o Jeremias 19? Deus diz: Jeremias, vá à casa do oleiro e compre um vaso pronto. Compre um vaso feito, coloque no ombro, vá para a cidade, reúna alguns anciãos, chame o povo. Aí Jeremias compra o vaso, reúne alguns anciãos, faz uma volta, um círculo em volta de Jeremias. Ele pega o vaso sem dar uma palavra. Ele pega o vaso e pá! Quebra o vaso no meio da assembleia. E traz a mensagem profética: eu vou fazer com a casa de Israel do jeito que você está fazendo com esse vaso, e saberão que eu sou o Senhor. De novo, quem acredita em restauração espiritual? Agora, meu irmão, para fechar essa mensagem, a restauração acontece de duas maneiras. Você vai escolher qual que você vai querer como modelo. A restauração acontece de duas maneiras. A primeira, quando nós nos quebramos. A segunda, quando Deus nos quebra. Que silêncio gostoso. Que coisa boa. Olhe no seu irmão e na sua irmã e diga assim: escolha. Vai depressa, escolha. Qual é? Qual é a melhor? A primeira ou a segunda? Vocês não são bobo, né? Duas maneiras como ocorre o quebrantamento, o avivamento. A primeira, quando nós nos quebramos. A segunda é quando Deus nos quebra. Quem tem ouvidos para ouvir, me responda: Deus quebra? Quebra? E quebra bem, não quebra?
quebra. É aquela velha história. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já viram isso? Não é um versículo bíblico não, viu? Mas tem respaldo. É porque a Bíblia diz, quem não vem, não diz não. Mas tem respaldo bíblico. Quem não vem pelo amor, vem. Você conhece, eu conheço. Tem gente que só está na igreja porque foi quebrado por Deus. Tem um bocado de gente na igreja que quando as coisas começam a melhorar, ele vai indo embora. Ele vai sumindo. Vai desaparecendo. Fica besta. Quando começa a ganhar um saláriozinho melhor, fica todo esticado. Enrijece a cerviz. Fica todo abestado. Aí Deus diz, ele disse que me ama. Ele quer me servir. Deixa eu dar uma quebradazinha nele aqui para ele entrar para o prumo, para o eixo. Aí Deus tira o emprego. Deus prepara uma situação para que o nome dele seja glorificado, porque ele não quer me perder e nem te perder. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Eu já vi, meus irmãos, Deus já me mostrou. Nessas andanças de pregar sobre avivamento e renovação, tem gente que vem para um culto de renovo, de avivamento, e a gente vê na cara dele, meu irmão, o desapontamento, o desgosto, a aversão ao Espírito, a indiferença. Ele se blinda. O irmão da direita diz glória a Deus, e tem alguns que se sentem mal se ele sentar perto de um irmão animado, irmão que gosta de louvar a Deus. Aí ele se senta, o da direita diz glória a Deus. Aí ele diz, O da esquerda diz, amém. Diz, onde eu vim me sentar hoje, meu Deus do céu? O da vanguarda levanta a mão e bate palma, pá. O da retaguarda solta uma rajada de língua estranha e ele fica todo indiferente, é insensível. A mão nunca se levanta, os lábios nunca se abrem, lágrimas não tem mais para chorar diante de Deus, está gelado, está insensível, apático, em coma espiritual. O Senhor está dizendo, o avivamento está pronto, rasga o coração, porque fogo do céu quer descer. Bendito seja o nome do Senhor. Quem recebe essa mensagem de profeta, fica em pé dando glória. Fica em pé dando glória. Oh, aleluia. Tá gostoso pregar aqui, pastor Reinério. Tá gostoso pregar aqui. Renovo. Nós estamos precisando urgentemente de avivamento espiritual. Nós, então eu estou dentro, estamos precisando agora que o Espírito Santo sopre com poder sobre nós. Nós estamos vivendo clima para avivamento espiritual. Pedir permissão aos senhores para a gente compartilhar essa ideia com a igreja presente aqui. Todo avivamento espiritual vem em um ambiente de crise. O Brasil está em crise. O Brasil está em crise. Mas não é para desanimar não, para dizer, Senhor, é hora de avivamento espiritual. O judiciário está em crise. O executivo está em crise. O legislativo está em crise. Todos os poderes organizados, o esporte está em crise, a arte está em crise, a família está em crise, a igreja organizacional está em crise. A igreja que nunca entra em crise é a noiva do Cordeiro, é a igreja do arrebatamento. Essa não tem crise, ela está sempre pronta. A igreja denominacional, organizacional, aquela que tem CNPJ, não é? Que tem 4 paredes para os irmãos se congregarem, essa está em crise, menos aqui
no Disseu, no Grande Disseu. Crise aqui não, meu irmão. Crise aqui não. Crise aqui vai ser queimada pelo poder do avivamento. Crise aqui vai ser vencida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se tiver entre nós algum irmão meio desanimado, cabisbaixo, com a autoestima lá embaixo, então vai receber reforço da parte de Deus, porque Jesus está aqui. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. E o renovo chegou na casa. Bendito seja Deus. Eu quero que você pegue a mão do seu irmão e levante para cima, para o céu. Pega a mão. Pode fechar o corredor aí, por favor. Pode fechar o corredor, por favor. Oh, glória a Deus. Pastor Reinério, nós não estamos brincando aqui de avivamento. E com toda a liberdade, tem gente aqui que me conhece. Tem ali pelo menos 2 e me conhece. Eu tenho dito: você só está aqui na Assembleia de Deus porque você quer. Você está aqui porque você quer. Tem tanta denominação por aí, não é? Você tem toda a liberdade, por isso escolheu essa igreja. Você só não pode esquecer que essa igreja é pentecostal. Você só não pode esquecer que aqui nessa igreja os crentes falam em línguas estranhas. Você só não pode esquecer que essa igreja acredita na atualidade dos dons espirituais. Você só precisa ser lembrado e jamais esquecer que aqui a gente ainda chora na presença de Deus. Que aqui nós estamos abertos à operação do Espírito Santo. Que aqui nós não aceitamos indiferença, frieza, moleza, insensibilidade, letargia, coma espiritual. Não, aqui não. Aqui a glória de Deus se manifesta. O nome do Senhor é glorificado. A glória de Deus desce e o poder de Deus opera. Bendito seja o nome do Senhor. A partir de agora é proibido ficar com a boca fechada aqui nesse culto por 1 minuto. Enche o teu peito de ar, solte a tua voz e louve. Aleluia. Uraganaba shurabaga. Oh, aleluia. Levante a sua mão com a mão do seu irmão para o céu. Levante. Oh, que coisa linda. Aleluia, não peça nada para Jesus agora, só o louve, só o celebre, só o adore. Benditos, vamos mocidade, vamos senhoras, vamos senhores, porque o púlpito está pegando fogo. Vamos banda, bendito seja o nome do Senhor. Encha a casa de Deus de glória, encha a casa de Deus de glória agora. Bendito seja o nome do Senhor. Onde estiverem crentes orando de mãos dadas, a boca aberta dando glória, recebe renovo, recebe renovo da parte de Deus. Receba fortalecimento espiritual agora. Vida de Deus. Aleluia. Oh, o orelho está trabalhando. O oleiro está trabalhando, sinta. O oleiro está trabalhando, sinta. O oleiro está trabalhando, creia. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, receba a bênção de Deus sobre o teu casamento agora. Receba. Satanás não vai tirando da tua casa. Satanás não vai tirando da tua família. Uraganaba shurabagai. Senhor abençoe teu casamento. Senhor abençoe teu cônjuge. Senhor abençoe tua esposa. Senhor abençoe teu esposo. Pai, mãe, na autoridade do nome de Jesus, eu te lembro, os teus filhos são herança do Senhor. Os teus filhos são herança
graça do Senhor, creia. O Senhor abençoe teu leito. O Senhor abençoe tua casa. O Senhor abençoe teu salário. O Senhor abençoe tuas posses. O Senhor abençoe tua empresa. O Senhor abençoe teu comércio. O Senhor abençoe teus estudos. O Senhor abençoe teus sonhos, teus projetos. Permaneça nas mãos do oleiro. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Dê um abraço de final de congresso em quem você puder. Dê um abraço bem gostoso, de festa. Deus te abençoe. Se o espírito do profeta não fosse sujeito ao profeta, pastor René, nós ia engatar aqui até... Nós temos que viajar, não é? Deus abençoe. Permaneçamos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Olha o que o Espírito Santo está fazendo no meio do povo. O renovo está aqui. A glória de Deus está aqui. Bendito seja o seu nome.